John Stuart Mill disse uma vez que tudo o que as pessoas más precisam para alcançar seus objetivos é que as pessoas boas fiquem olhando sem fazer nada. Quando ocorre um grande desastre moral, apenas uma pequena minoria comete a atrocidade, mas essa minoria é quase sempre habilitada pela maioria que passivamente se recusa a agir. Quantas vezes grandes injustiças acontecem simplesmente porque optamos por virar o rosto ou permanecer em silêncio? Screwtape diz que, em nenhuma circunstância, o paciente deve pensar no que é certo ou errado. Em vez disso, deve focar no prático, no que está imediatamente à sua frente. Se por acaso o paciente começar a pensar em questões éticas ou teológicas, Wormwood deve distraí-lo, trazendo sua atenção de volta para algo banal, como o que vai comer no almoço ou as preocupações imediatas da manhã. A ideia é promover uma apatia geral em relação a qualquer coisa relacionada aos valores. O ser humano pode até dizer que tem princípios, mas na prática, esses princípios estão tão desconectados de suas ações que é como se não existissem. O pensamento por trás disso e de muitas outras maquinações de Screwtape é garantir que o humano nunca se apegue demais a uma posição ética. No fim das contas, ele se torna uma espécie de nihilista moral, sem, contudo, assumir essa postura conscientemente. Muitas vezes, mesmo sem perceber, permitimos que nossos valores pareçam menos reais ou meramente teóricos, como um luxo que podemos deixar de lado quando a realidade nos pressiona. Aqueles que não acreditam em Deus podem não temer as chamas do inferno, mas se violarem seus próprios valores muitas vezes, sua consciência pode atormentá-los mais do que jamais imaginaram, à medida que se transformam em algo que não reconhecem mais. Uma das primeiras observações de Screwtape é sua aprovação ao fato de que o paciente passa tempo com seu amigo materialista. Depois, os demônios garantem que o paciente se envolva com um grupo de pensadores da alta sociedade, pessoas que se consideram sofisticadas. O homem, naturalmente, quer impressionar esses novos amigos, então começa a repetir o que eles dizem. Quando eles incentivam uma postura moralmente repugnante, ele simplesmente assente ou suaviza sua posição sem se posicionar de forma aberta. Screwtape deseja, no fim das contas, que o paciente desenvolva uma espécie de personalidade dividida, reze na igreja e se veja como um bom cristão, mas, no jantar com seu novo círculo social, despreze esses mesmos princípios. Esse estado mental, uma mistura de autocomplacência e hipocrisia profunda, é muito útil para os demônios. Aos poucos, os hábitos do paciente vão se afastando de seus princípios e ele começa a agir conforme o que for mais conveniente no momento, sem perceber. Até que um dia ele descobre que já não sabe mais o que é certo ou errado, apenas o que é útil no momento. É possível que nem percebamos o quanto traímos a nós mesmos e aos outros, tudo em nome de nossas ideias falsas de superioridade. Quero me aprofundar nisso, porque Cartas do Diabo ao seu sobrinho traz observações brilhantes sobre como podemos enganar a nós mesmos, acreditando que permanecemos fiéis aos nossos valores, mesmo quando não os praticamos há anos. Nas Confissões, Santo Agostinho muitas vezes fala sobre a maldade como uma forma de ignorância. Ele descreve como sua vida antes da conversão estava cheia de prazeres ilusórios, que negavam a ele qualquer verdadeiro sentido de realização em comparação com a glória teológica que ele encontrou mais tarde. Esse tema é especialmente importante para Lewis, que em suas cartas explora o papel da fantasia e da ilusão na manutenção da crueldade e no afastamento da bondade. Em uma das cartas, o personagem Screwtape explica que existem 3 partes em um ser humano: a fantasia, o intelecto e a vontade. Grande parte dos conselhos de Screwtape gira em torno de garantir que o ser humano nunca permita que algo bom saia do reino da fantasia, enquanto o cruel, o mesquinho e o pouco amável dominam sua vontade. Por exemplo, ele deve fantasiar extensivamente sobre fazer o bem, talvez imaginando-se um grande líder espiritual, ou prometendo doar tudo à caridade após sua morte. Contudo, essas fantasias precisam sempre estar distantes no futuro e, de preferência,
inatingíveis, mas suficientes para capturar sua imaginação a ponto de quase parecerem reais. Como Screwtape diz, deixa-o se consolar, imaginando que já fez um gigantesco bem ao mundo, ou que certamente o fará no futuro. O que são 1000 pequenas brutalidades frente à grandeza de suas benevolentes fantasias? Isso é um verdadeiro golpe de gênio maligno de Screwtape. Ele reconhece que podemos nos enrolar em nós mesmos para continuar convencidos de nossa bondade fundamental, mesmo quando há poucas evidências disso no mundo real. Screwtape deseja que imaginemos sermos bons em essência, mesmo quando somos cruéis com os que nos rodeiam.